A mesma força criativa que impulsionou Da Vinci e Michelangelo agora está disponível para qualquer pessoa com um laptop. E aqui está a verdade que poucos estão dispostos a admitir. A diferença entre aqueles que alcançam a grandeza e aqueles que se conformam com a mediocridade não está no talento natural. Está na sua capacidade de fazer o que outros não estão dispostos a fazer. Hoje você vai finalmente entender por que tem estado preso e como romper essa barreira de uma vez por todas. Porque enquanto milhões de pessoas observam a revolução da inteligência artificial passivamente, sentindo-se cada vez mais deixadas para trás, existe um pequeno grupo de pessoas que descobriu algo extraordinário. Como usar essas ferramentas para desbloquear um nível de criatividade que a humanidade nunca viu antes. E se você está se perguntando se faz parte desse grupo, preste atenção ao próximo sinal. Se suas manhãs são caóticas e seus pensamentos estão dispersos, isso não é apenas fadiga, é um sinal de desalinhamento profundo. É seu subconsciente sussurrando urgentemente que você está perdendo a oportunidade mais significativa da sua vida. Mas antes de continuar, preciso ser transparente sobre algo crucial. Não sou apenas mais uma pessoa falando sobre produtividade ou criatividade. Nos últimos 5 anos, tenho estudado obsessivamente os padrões que separam os criadores excepcionais dos comuns e descobri algo que mudou completamente minha perspectiva sobre o que significa ser criativo na era da inteligência artificial. Os grandes industriais, inventores e visionários que transformaram nosso mundo não escolheram o caminho fácil. Leonardo da Vinci enfrentou anos de ridicularização enquanto desenvolvia suas máquinas impossíveis. Thomas Edison tropeçou inúmeras vezes antes de dominar a lâmpada. Muitos o chamavam de tolo. Henry Ford revolucionou a indústria automobilística, enfrentando zombarias e dúvidas sobre sua visão de produção em massa. E assim como eles enfrentaram obstáculos, você também pode superar os seus. Mas há uma diferença fundamental entre aquela época e agora. Hoje você tem acesso a ferramentas que multiplicam sua capacidade criativa de forma exponencial. O problema é que a maioria das pessoas não sabe como usar essas ferramentas de forma estratégica. Primeiro, vamos estabelecer clareza. O que você realmente quer alcançar? O sucesso não vem para aqueles que apenas desejam. Vem para aqueles que sabem exatamente o que estão buscando e tomam as medidas necessárias para alcançar. Sua mente disciplinada, adequadamente direcionada, torna-se a força mais poderosa que o mundo já conheceu. Mas aqui está o que descobri que poucos estão dispostos a admitir. A motivação vem do movimento. É uma consequência da ação, não seu catalisador. Você não pode esperar se sentir inspirado para começar. Você deve começar para se sentir inspirado. Segundo, você precisa entender o mecanismo psicológico que está sabotando sua criatividade. A dúvida, o medo e o cansaço podem sussurrar suavemente que você abandone seu caminho. Eles criam uma resistência interna que a maioria das pessoas interpreta como um sinal para parar. Mas essa resistência é, na verdade, um indicador de que você está no caminho certo. Porque o caos mental que você experimenta quando tenta criar algo significativo não é um bug do sistema. É uma característica. É seu cérebro lutando entre o que é familiar e seguro e o que é novo e transformador. Contudo, aqui está o ponto crucial que a maioria ignora. A inteligência artificial não elimina essa luta, ela a amplifica. E é exatamente aqui que a maioria das pessoas desiste, não percebendo que estão a apenas um passo da transformação. Thomas Edison compreendeu isso profundamente. Ele disse uma vez que o gênio é 1% de inspiração e 99% de transpiração. Mas o que ele não disse é que na era da IA, essa transpiração pode ser amplificada de forma dramática, se você souber como direcionar essas ferramentas corretamente. Terceiro, existe um segredo para conquistar desafios que os grandes visionários sempre conheceram. Eles não esperavam pela perfeição. Eles agiam com imperfeição e ajustavam no caminho. Antes de qualquer feito, eles declaravam, "Eu posso." E então provavam para si mesmos através da ação consistente. Na era da inteligência artificial, esse princípio torna-se ainda mais poderoso, porque agora você pode iterar, testar e refinar suas ideias numa velocidade que era impensável há apenas alguns anos. O que costumava levar meses agora pode ser feito em dias ou até horas. Mas há um obstáculo que a maioria das pessoas enfrenta,
quando tentam integrar a IA em seu processo criativo. Elas tratam essas ferramentas como substitutos para o pensamento, quando, na verdade, elas devem ser usadas como amplificadores do pensamento. Pense assim. Da Vinci usava pincéis para amplificar sua visão artística, não para substituí-la. Da mesma forma, a IA deve amplificar sua criatividade, não substituí-la. É a diferença entre ser substituído pela tecnologia e ser empoderado por ela. Pense assim. Da Vinci usava pincéis para amplificar sua visão artística, não para substituí-la. Da mesma forma, a IA deve amplificar sua criatividade, não substituí-la. É a diferença entre ser substituído pela tecnologia e ser empoderado por ela. Quarto, estabeleça objetivos com precisão cirúrgica. Seus objetivos devem ser tão precisos quanto um plano, porque a clareza alimenta a intenção, e a intenção dirige a ação. Quando você combina essa clareza com as capacidades da inteligência artificial, algo mágico acontece. Você começa a ver possibilidades que antes eram invisíveis, porque aqui está a verdade que poucos compreendem. Sua mente subconsciente não consegue distinguir entre cenários imaginados e experiências reais. É como um GPS interno que não diferencia entre um destino real e um imaginado. Ele simplesmente traça a rota. Quando você visualiza seu sucesso de forma vívida, usando a IA para criar representações tangíveis das suas visões, você está programando seu cérebro para reconhecer e atrair as oportunidades que o levarão até lá. Quinto, o poder da autoconfiança. Não é apenas uma sensação, é uma decisão. É a escolha consciente de acreditar em sua capacidade de aprender, adaptar e superar qualquer obstáculo. E na era da IA, essa autoconfiança torna-se exponencialmente mais importante, porque as ferramentas são apenas tão eficazes quanto a pessoa que as usa. Os grandes criadores da história sempre entenderam que a confiança não vem do sucesso. O sucesso vem da confiança. Eles tomaram decisões ousadas, mesmo quando não tinham todas as respostas. Eles confiaram em sua capacidade de descobrir o caminho enquanto caminhavam. Hoje, essa capacidade de navegar na incerteza é mais valiosa do que nunca, porque as ferramentas de IA estão evoluindo numa velocidade vertiginosa. Quem espera pelo manual perfeito ficará para trás. Quem aprende fazendo, experimentando e ajustando, dominará essa nova fronteira. Contudo, aqui está o ponto crucial que separa os observadores dos participantes. A ação é a ponte entre onde você está e onde quer estar. Não importa quão poderosas sejam as ferramentas de IA à sua disposição, elas permanecem dormentes até que você tome a decisão de usá-las. Até que você pare de pensar sobre o que poderia fazer e comece a fazer. Porque o momento da hesitação é onde os sonhos morrem. É onde a diferença entre o extraordinário e o comum se manifesta. Você pode ter acesso às mesmas ferramentas que os criadores mais inovadores do mundo, mas se não agir com determinação e consistência, elas permanecerão apenas potencial não realizado. Recorde-se, seu momento é agora. Não amanhã, quando você se sentir mais preparado. Não na próxima semana, quando tiver mais tempo. Agora. Porque cada momento que você adia é um momento que outros estão usando para se distanciar de você na corrida criativa. A resistência que você sente não é um sinal para parar. É um sinal de que você está prestes a atravessar para um novo nível de capacidade. É seu sistema interno alertando que uma transformação está acontecendo. E aqueles que aprendem a interpretar essa resistência corretamente são os que emergem do outro lado completamente transformados. Agora que você entende por que isso funciona, deixe-me revelar algo que poucos descobrem. Existe um segredo específico que vai separar você dos que apenas sonham com a criatividade amplificada. Os mestres do Renascimento não esperaram a inspiração aparecer magicamente. Eles criaram sistemas. Da Vinci não acordava esperando ter uma ideia genial. Ele tinha métodos precisos para extrair criatividade de forma consistente. Seus famosos cadernos não eram apenas anotações aleatórias, eram laboratórios de experimentação sistemática. E hoje você tem algo que ele jamais imaginou: inteligência artificial. Deixe-me mostrar exatamente como os grandes visionários da história construiriam seu império criativo se tivessem acesso às ferramentas que você tem hoje. Este é o sistema exato, dividido em 3 passos fundamentais, que transforma qualquer pessoa
em um criador consistente e poderoso. Primeiro, a trindade das ferramentas de IA. Edison testou mais de 1000 filamentos antes de criar a lâmpada elétrica funcional. Ele entendia que a criação era um processo sistemático, não um acidente. Hoje você tem 3 aliados que Edison jamais sonhou ter: ChatGPT, Claude e a engenharia de prompts. Sua primeira tarefa é dominar a sinergia entre essas ferramentas. ChatGPT para brainstorming massivo e exploração de ideias. Pense nele como seu laboratório de experimentos mentais. Claude para refinamento e estruturação, seu parceiro analítico que transforma caos em clareza. E a engenharia de prompts? Sua primeira tarefa é dominar a sinergia entre essas ferramentas. ChatGPT para brainstorming massivo e exploração de ideias. Pense nele como seu laboratório de experimentos mentais. Claude para refinamento e estruturação, seu parceiro analítico que transforma caos em clareza. E a engenharia de prompts? Essa é sua linguagem secreta, que destrava o potencial total dessas máquinas criativas. A diferença entre quem usa IA casualmente e quem domina a criatividade está na precisão dos comandos. É como a diferença entre tocar uma nota aleatória no piano e compor uma sinfonia. Quando você aprende a formular prompts que extraem exatamente o que precisa, você não está mais pedindo ajuda, você está orquestrando inteligência artificial como um maestro conduz uma sinfonia. Configure essas 3 ferramentas hoje. Teste uma ideia em cada uma. Sinta a diferença entre explorar no ChatGPT, refinar no Claude e usar prompts precisos para guiar o processo. Esta é sua base, seu laboratório criativo pessoal. A maioria das pessoas usa IA como um Google sofisticado. Fazem perguntas simples e esperam respostas mágicas. Mas os verdadeiros criadores compreendem que a IA é um partner de conversa, não um oráculo. Contudo, aqui está o que poucos percebem. Eles desenvolvem relacionamentos com essas ferramentas, aprendem suas personalidades únicas, descobrem como extrair o melhor de cada uma. É como aprender a linguagem de um colaborador genial. Quando você domina essa trindade, algo extraordinário acontece. Você para de ser limitado pela sua própria perspectiva. O ChatGPT traz possibilidades que você nunca considerou. O Claude organiza essas possibilidades de forma que seu cérebro pode processar eficientemente. E seus prompts precisos garantem que você sempre obtém exatamente o que precisa para avançar. Este não é apenas um upgrade técnico, é um upgrade cognitivo. Você literalmente expande sua capacidade de pensar, criar e resolver problemas de maneiras que eram impossíveis há apenas alguns anos. Segundo, a metodologia Renaissance 2.0. Da Vinci não era apenas um gênio, ele era um metodólogo. Seus cadernos revelam um sistema: observação sistemática, experimentação constante e documentação meticulosa. Agora imagine amplificar essa metodologia com inteligência artificial. A observação sistemática de Da Vinci se transforma em pesquisa expandida por IA. Onde ele observava o voo dos pássaros para entender a aerodinâmica, você pode instruir a IA a analisar padrões em qualquer área que desperte sua curiosidade. Peça para ela explorar conexões que você jamais perceberia sozinho. A experimentação constante ganha velocidade sobrenatural. Da Vinci levava meses para testar uma hipótese. Você pode testar dezenas de variações de uma ideia em uma única sessão. A IA se torna seu laboratório virtual, onde você experimenta sem consequências, explora sem limites e refina sem desperdício de tempo. E a documentação meticulosa? Agora ela se transforma em um banco de conhecimento vivo. Cada interação com a IA, cada insight gerado, cada conexão descoberta se torna parte de um sistema que cresce e se aprimora continuamente. Implemente isso agora. Escolha um projeto criativo que está travado. Use a IA para expandir sua pesquisa inicial. Experimente 5 abordagens diferentes para o mesmo problema e documente tudo em um formato que você possa revisar e expandir depois. Você acabou de aplicar o método Da Vinci turbinado por IA. Este processo de documentação viva é o que separa os amadores dos maestros. Da Vinci preencheu milhares de páginas com observações, experimentos e insights. Esses cadernos não eram apenas registros,
Eram ferramentas de ampliação cognitiva. Cada entrada construía sobre a anterior, criando uma rede de conhecimento que crescia exponencialmente. Agora você pode fazer o mesmo, mas numa escala que Da Vinci jamais imaginou. Cada conversa com IA, cada insight gerado, cada conexão descoberta se torna parte de uma base de conhecimento pessoal que a IA pode acessar e expandir. Você está construindo sua própria Renaissance em tempo real, onde cada projeto alimenta o próximo, onde cada descoberta multiplica suas possibilidades futuras. A diferença entre usar IA ocasionalmente e construir uma metodologia Renaissance 2.0 é como a diferença entre pegar ferramentas emprestadas e possuir uma oficina completa. Quando você sistematiza esse processo, você não está apenas resolvendo problemas. Você está construindo uma máquina de criatividade que fica mais poderosa a cada uso. Terceiro, a otimização sistemática de resultados. Aqui entra o poder dos loops de feedback com IA. Cada resultado que você gera se torna entrada para o próximo ciclo de melhoria. A IA analisa seus próprios resultados, identifica pontos fracos, sugere melhorias específicas, e você aplica essas sugestões para gerar uma versão mais refinada. Este é o princípio da iteração Edison, aplicado à era da IA. Você não busca perfeição no primeiro resultado. Você busca evolução constante através de feedback sistemático. Cada versão é melhor que a anterior. Cada ciclo adiciona camadas de sofisticação que sozinho você levaria semanas para desenvolver. Thomas Edison tropeçou inúmeras vezes antes de dominar a lâmpada elétrica. Muitos o consideraram tolo por insistir depois de centenas de falhas, mas ele entendia algo que seus críticos não compreendiam. Cada falha era dados. Cada tentativa fracassada era informação valiosa para o próximo experimento. Ele transformou o fracasso em combustível para o sucesso. Com IA, você acelera este processo exponencialmente. Onde Edison precisava de meses para completar um ciclo de feedback, você completa em minutos. Onde ele dependia de intuição e experiência para interpretar resultados, você tem análise instantânea e sugestões precisas para o próximo passo. Aplique isso imediatamente. Pegue algo que você criou recentemente, um texto, uma apresentação, uma ideia de negócio. Peça para a IA analisar criticamente e sugerir melhorias específicas. Implemente as sugestões. Peça nova análise. Repita o ciclo 3 vezes. Você acabou de experienciar o poder da otimização sistemática. E assim como Edison e Da Vinci enfrentaram ceticismo e obstáculos, você também encontrará resistência. A diferença é que eles construíram o futuro sem mapas, navegando por territórios inexplorados. Você tem o mapa. Você tem as ferramentas. Você tem o sistema. A dúvida, o medo e a procrastinação podem sussurrar que você abandone seu caminho criativo, que talvez você não seja uma pessoa naturalmente criativa, que IA é apenas uma moda passageira. Mas os grandes industriais, inventores e visionários que transformaram nosso mundo não escolheram o caminho fácil. Eles escolheram o caminho sistemático. Henry Ford revolucionou a indústria automobilística, enfrentando zombaria e dúvidas. Quando ele falava sobre carros acessíveis para todos, especialistas diziam que era impossível. Mas Ford tinha algo que seus críticos não tinham: um sistema. Linha de produção, padronização, eficiência sistematizada. Ele não dependia de inspiração, ele dependia de método. Você está no limiar da mesma revolução na criatividade. Não uma revolução baseada em talento natural ou inspiração divina, mas uma revolução baseada em sistemas inteligentes e aplicação consistente. A inteligência artificial não é apenas uma ferramenta, é seu partner na construção do Renaissance 2.0. Recorde-se, seu momento é agora. Enquanto outros ainda debatem se IA vai substituir a criatividade humana, você está usando IA para amplificar sua criatividade de forma que os mestres do passado jamais imaginaram possível. Você não está competindo com máquinas. Você está colaborando com inteligência artificial para criar resultados que nenhum humano sozinho conseguiria alcançar. A pergunta não é se você tem talento criativo suficiente. A pergunta é: você vai implementar o sistema que transforma qualquer pessoa em um criador consistente e poderoso? Porque aqui está a realidade brutal que poucos admitem. Talento sem sistema é desperdício. História está cheia de pessoas brilhantes
que nunca realizaram seu potencial porque dependiam apenas de inspiração aleatória. Está igualmente cheia de pessoas com talento mediano que mudaram o mundo porque desenvolveram sistemas superiores. Edison não era o inventor mais inteligente de sua época, mas era o mais sistemático. Ford não era o engenheiro mais genial, mas era o mais metódico na aplicação de seus sistemas. Da Vinci não era o único artista talentoso do Renascimento, mas era o único que transformou criatividade em ciência aplicada. O Renaissance 2.0 que você está prestes a iniciar não depende de você ser excepcionalmente talentoso. Depende de você ser excepcionalmente sistemático na aplicação das ferramentas mais poderosas, já criadas para amplificação criativa. E agora você possui algo que Da Vinci, Edison e Ford jamais tiveram. Um sistema completo para amplificar criatividade através da inteligência artificial. Você agora entende por que o caos mental não é seu inimigo, mas seu aliado. Compreende como a resistência interna sinaliza transformação iminente. Dominou a trindade das ferramentas de IA e a metodologia Renaissance 2.0. Descobriu como transformar iteração em otimização sistemática. Mais importante, você percebeu que criatividade não é um dom reservado a poucos escolhidos. É uma capacidade sistemática que qualquer pessoa pode desenvolver quando possui as ferramentas certas e a metodologia adequada. Sua jornada criativa mudou para sempre. Onde antes você via bloqueios, agora vê oportunidades de crescimento. Onde antes dependia de inspiração aleatória, agora possui um sistema para gerar criatividade sob demanda. E aqui está o que torna esta transformação ainda mais poderosa. Você não está apenas aprendendo a usar ferramentas. Você está desenvolvendo uma nova forma de pensar, uma mentalidade que vê a IA como parceira, não como ameaça. Os próximos passos fluem naturalmente do que descobrimos juntos hoje. Escolha um projeto que tem estado travado. Aplique a trindade das ferramentas. Explore no ChatGPT. Refine no Claude. Direcione com prompts precisos. Sinta a diferença na qualidade das suas ideias. Documente cada insight, cada conexão descoberta, cada refinamento obtido. Você está construindo seu próprio laboratório Renaissance 2.0, onde cada projeto alimenta o próximo, onde cada descoberta multiplica suas possibilidades futuras. Lembre-se, Edison não esperou sentir-se pronto para revolucionar a iluminação. Da Vinci não aguardou inspiração divina para criar suas máquinas impossíveis. Ford não esperou aprovação universal para transformar a indústria. Eles agiram com as ferramentas disponíveis em seu tempo. Você tem ferramentas que eles jamais sonharam possuir. O momento da hesitação é onde os sonhos se perdem. Seu momento de criação amplificada é agora. Que projeto transformará primeiro com seu novo sistema, Renaissance 2.0?